Você já imaginou em apenas 5 dias conseguir pegar uma ideia que está no papel, desenvolver um produto e levar para o mercado para que esse produto seja testado? Foi isso que eu fiz e eu quero mostrar nesse vídeo para vocês de como que é cada vez mais simples você criar produtos, criar negócios utilizando inteligência artificial, utilizando no code e levar para o mercado para que essa ideia seja validada da forma mais rápida possível, economizando tempo e dinheiro para você. O meu nome é Felipe e eu sou um dos fundadores da comunidade AI Builders, uma comunidade focada em criar conexão entre pessoas que, assim como você, querem empreender na área de tecnologia e principalmente no nicho de inteligência artificial. Então fica o convite para você entrar na comunidade, que lá você vai encontrar centenas de pessoas que possuem esse mesmo interesse e existe uma troca muito legal lá. Eu tenho certeza que você vai poder aprender muito. Em primeiro lugar, eu quero apresentar o projeto para vocês e discutir como é que eu bolei essa solução e como de fato eu desenvolvi ela e levei ao mercado. Espero que ajude a você que está travado nessa parte de criação de MVP e que às vezes pensa algo muito grande. Vamos pensar pequeno e focar sempre em validar a ideia. A ideia que eu parti foi a seguinte: hoje existe um nicho que está crescendo muito no Brasil, que são pessoas da área de tecnologia que querem trabalhar para fora. Essas pessoas querem morar no Brasil, mas querem trabalhar para fora para ganhar em dólar. Fazendo isso, basicamente, você consegue um ganho de 5 vezes mais, né? Pensando na cotação do dólar atual. E eu sei que os desenvolvedores brasileiros, eles possuem uma capacidade técnica muito alta, mas o que geralmente trava essas pessoas é o inglês. Então a gente não tem uma cultura de falar o inglês no nosso dia a dia. E muitas pessoas até sabem um bom nível de inglês, mas tem muita dificuldade na parte de conversação, seja no listening ou no speaking. E essa era uma dor minha mesmo, que eu tinha, que eu queria avançar. E se você for fazer cursos online, gratuito de inglês, você provavelmente vai melhorar muito a parte de escrita e leitura, mas dificilmente você vai encontrar soluções que te ajudam a ouvir e falar. Você geralmente precisa pagar por isso para fazer uma aula, né? E foi nisso que eu pensei, cara, e se eu conseguisse criar um produto que ajuda profissionais da área de tecnologia a aprimorar o inglês com o objetivo de conseguir uma vaga para trabalhar no exterior e ganhar em dólar. Repare que em nenhum momento aqui eu pensei no produto em si. Eu entendi que existia uma possibilidade de mercado, um nicho a ser explorado, onde a dor principal era de fato ter acesso a essas aulas de conversação focadas para a área de tecnologia, certo? E aí quando eu pensei isso, eu falei, cara, beleza, eu vou tentar desenvolver essa ideia, mas eu tenho algumas premissas aqui que eu preciso seguir. Primeiro, eu tenho que fazer um baixo investimento. Esse projeto precisa demandar pouco tempo e pouco dinheiro da minha parte, porque eu tenho muitas outras coisas rodando ao mesmo tempo, então eu preciso investir pouco tempo aqui. Segundo, esse produto precisa ter um fácil acesso. A gente precisa ir onde o cliente está e não tentar trazer o cliente até mim. Por quê? Se eu construísse uma plataforma própria para fazer isso, provavelmente o meu cliente nem entraria nessa plataforma. Seria muito difícil convencer ele a mudar a rotina dele para entrar na plataforma para estudar. Então, eu tentei encontrar formas de chegar a esse cliente. Terceiro ponto, eu precisava encontrar um canal de vendas. Eu não tenho um público nichado de desenvolvedores que querem aprender inglês, então eu não conseguia acessar esses clientes. Então a minha ideia foi buscar uma parceria de algum produtor de conteúdo na área que fala sobre esse tema, que já tem seguidores e que facilmente conseguiria vender e testar esse produto com clientes reais. Quarto ponto, toda essa interação precisava sempre ser muito focada na conversação. Toda essa experiência deve ser focada em áudios, onde eu poderia falar e o meu produto entendia o que eu estava falando e onde também eu conseguiria receber áudios para poder ouvir e treinar o meu listening, certo? Quinto e último ponto, eu tinha uma ideia de fast fail, ou seja, eu tinha o foco em validar essa dor e falhar o mais rápido possível. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu queria que meu projeto falhasse, mas eu queria descobrir se ele era bom o suficiente para se tornar um produto comercializável de uma maneira muito rápida, né? Eu queria testar essa ideia o mais rápido possível. Perfeito, então agora eu vou falar um pouco sobre a solução que eu criei. Basicamente eu criei um bot que ele é um tutor de inglês e ele conduz o usuário a simular cenários do dia a dia de uma pessoa que trabalha na área de tecnologia dentro de uma empresa internacional. Então toda a experiência do usuário ela é feita para que você simule esses cenários. Por exemplo, você pode simular uma entrevista de emprego ali dentro.
você pode simular uma daily, você pode simular uma conversa com o seu gestor, onde você discorda com ele em relação a algum projeto. Então, toda essa interação, ele é focado em oferecer esse tipo de experiência. Então, aí eu comecei a pensar um pouco no fluxo que o usuário deveria seguir dentro desse bot, né? Eu precisava coletar alguns dados específicos, como nome, e-mail, carreira, interesses, porque isso seria muito importante para mim entender o público que está comprando a minha solução. E eu, no final desse onboard, oferecia para que essa pessoa comprasse a minha solução. Mas, se ela não realizasse a compra, eu oferecia um trial de 3 dias para que ela pudesse testar e ver o valor na solução que eu estava oferecendo para ela. Perfeito. Uma vez que o onboard acontece, no primeiro acesso eu faço a apresentação da ferramenta detalhada para a pessoa entender e conseguir extrair o melhor dela. Depois disso, eu deixo o usuário interagir com a ferramenta, ou seja, simular aqueles cenários que eu mencionei. E depois dos 3 dias de trial, eu tento converter esse usuário em um usuário pagante. Vocês podem ver que está super simples, dá para melhorar muito isso daqui, mas lembrando que eu fiz em apenas 5 dias e a minha ideia geral era validar a ideia, né? E depois eu complexificaria. Ok, então, Felipe, como que você conseguiu criar isso em apenas 5 dias e quais tecnologias você utilizou? Eu percebi que eu tinha que utilizar algumas tecnologias para cumprir todas aquelas premissas que eu tinha mencionado. Primeiro, eu precisava de uma interface e eu escolhi o WhatsApp porque é a ferramenta mais utilizada pelos brasileiros e ela vai funcionar perfeitamente em cima daquela premissa de ir até onde os meus clientes estão. Então, toda a interface desse bot ela foi feita no WhatsApp. Porém, no vídeo de hoje eu vou mostrar esse bot sendo executado na interface do Telegram. Porque na comunidade AI Builders nós ensinamos as pessoas a criarem esse tipo de produto e esse tipo de automação. E nós geralmente recomendamos para as pessoas que são iniciantes a começarem a trabalhar com Telegram, porque o Telegram é uma forma mais simples de fazer essa integração. Então, sabendo que nesse vídeo a maior parte das pessoas são pessoas que estão interessadas em começar a aprender como fazer esse tipo de produto, eu escolhi mostrar o Telegram, perfeito? Beleza, então eu preciso de uma lógica que vai ser o meu back-end para conectar todos os pontos e fazer o meu bot acontecer. A forma mais simples de fazer isso é utilizando o N8N, que é uma ferramenta no-code, onde você consegue criar fluxos de automação. Além disso, eu preciso criar uma memória, um banco de dados para poder salvar os dados dos meus usuários, os nomes, o telefone dele, o e-mail, se ele é um pagante ou não. Então eu utilizei o Base Row, que é uma ferramenta de banco de dados no-code também, muito simples de ser integrado no N8N e ela serviria para mim tranquilamente nesse MVP. Além disso, eu precisava coletar pagamentos, porque se eu quero validar uma ideia, é muito interessante que eu já faça uma integração de pagamento para ter certeza se o valor que eu estou gerando é o suficiente para que alguém pague por isso. Além disso, eu pensei que se eu criasse o onboarding dentro do meu bot, isso geraria uma complexidade na hora de desenvolver que eu não estava tão disposto a fazer. Então eu resolvi levar isso para o Tally, que é um formulário muito simples de trabalhar e ele é uma ferramenta gratuita. Então, ali dentro eu fazia todo o processo de onboarding, onde eu coletava o nome, o e-mail, os interesses do meu usuário, oferecia o pagamento no final e depois que ele completasse, eu criava esse usuário no banco de dados e ele poderia utilizar o meu bot tranquilamente. Por último, eu precisava de uma inteligência artificial para resolver tudo isso. É óbvio que não era um humano ali conversando com o meu usuário, porque isso não faria o menor sentido e não seria um serviço escalável. Então eu utilizei o serviço de inteligência artificial mais simples e mais acessível que eu poderia ter, que é os Assistants do OpenAI, que é uma nova ferramenta que eles lançaram, é uma ferramenta que a gente trabalha muito no nosso dia a dia e a gente ensina muitas pessoas a criar projetos em cima disso, então era perfeita para o meu caso. Beleza, então agora eu tinha uma ideia, eu sabia basicamente o que eu queria fazer, o meu público-alvo e as minhas premissas. Bolei a solução, entendi o fluxo e depois pensei nas tecnologias que eu poderia utilizar.
Com tudo isso em mãos, eu comecei a desenvolver o produto. E agora eu vou mostrar para vocês como que o produto funciona e passar ponto a ponto dentro dessas tecnologias para você entender mais ou menos como que eu fiz. Então vamos começar pelo primeiro passo, que é o passo de onboarding. Aqui basicamente vocês estão vendo o meu formulário no Tally, e esse formulário era a minha landing page, né? Foi o formulário que eu mandei para as pessoas entenderem o que o meu bot fazia, o que o meu produto fazia e cadastrarem nele. Então eu explicava mais ou menos aqui o que poderia ser feito, poderia estar até menor essa parte aqui, né? Pensando na experiência do usuário, mas basicamente eu coletava as informações aqui. Então eu colocava Felipe, meu melhor e-mail, felipe.raitano@gmail.com. Nesse ponto aqui, na verdade, seria o telefone da pessoa, mas como eu estou fazendo um teste com o Telegram, eu deveria colocar o meu ID aqui. Mas só a título de teste, eu vou executar, próximo, e aí eu fazia algumas perguntas para coletar informações sobre esse usuário, né? Então eu queria saber um pouco mais sobre ele. Primeiro, qual era o nível de inglês dessa pessoa, para saber que tipo de pessoa está me procurando. Eu explicava mais ou menos quais são os níveis aqui. Depois eu queria saber a profissão, depois os objetivos, e depois eu queria também saber quando que ele queria conversar comigo, em que dia. Por exemplo, eu queria conversar de segunda, de quarta, de sexta, nos períodos da manhã, certo? Por que que eu fazia isso? Porque futuramente eu tinha pensado numa nova feature que eu queria adicionar, que era chamar esse usuário para conversar, perfeito? E eu não fiz isso no começo, eu não desenvolvi essa feature, porque eu via que era uma feature adicional depois de ter validado a ideia. Mas eu já coletava essas informações para quando isso tivesse implementado, eu conseguisse conversar com esse usuário, puxar papo com ele. E no final, eu convidava esse usuário a ele se tornar um usuário pagante. Se ele já visse valor nisso, né? Se ele já encontrasse o que ele estava procurando, ele poderia assinar um dos meus planos. Eu colocava o link do Stripe, ele era conduzido a um portal para ele fazer o pagamento. E ele fazendo o pagamento, eu já cadastrava o usuário como um usuário pagante na minha plataforma. Mas se não, eu conduzia ele a começar a jornada. E ele poderia fazer o cadastro dele. Uma vez que ele faz o cadastro dele, o Tally manda um webhook para a minha primeira automação aqui no N8N, que é gravar esses dados no meu banco de dados. Então, não é nada demais, é basicamente um webhook que eu estou recebendo e eu estou gravando esse usuário no meu Base Row. E aqui nós temos o meu Base Row. O Base Row ele é uma planilha, basicamente, onde você consegue trabalhar uma série de dados aqui de uma maneira muito, muito simples. Vocês podem ver que esse usuário que eu acabei de cadastrar, ele está aqui, ó. Então, o ID 12345 e as informações que eu preciso, perfeito? Mas a gente vai trabalhar esse usuário aqui, porque ele é um usuário que já está com um plano, ele já tem o ID certinho, só para título de exemplo nosso aqui. Então, recapitulando o que aconteceu, eu enviei o formulário para o meu usuário para que ele pudesse fazer o onboarding, ele se cadastrou e agora eu quero que ele utilize o meu bot e eu vou mostrar como é que funciona o fluxo desse bot. Basicamente, ele passou uma mensagem de start aqui porque a gente está no Telegram, mas no WhatsApp ele mandaria tipo um oi, hello, alguma coisa nesse sentido. E essa primeira mensagem é uma mensagem pronta, pré-definida, isso aqui não é a inteligência artificial que está fazendo. Por quê? Porque eu queria que o onboard fosse muito, muito bem explicado para que não houvesse dúvidas. Então, basicamente, eu explico o que é o Tech Tutor, eu falo algumas notas importantes e você pode travar a tela e ir lendo basicamente essa mensagem. Eu falo de alguns cenários que a gente pode simular aqui e no final eu convido essa pessoa a começar a simular um cenário. Eu coloquei a câmera aqui um pouquinho no lado para que vocês consigam ter uma visão melhor da minha tela. E basicamente eu mandei uma mensagem falando, let's go, vamos começar a simular esse cenário. E aí ele já me traz esse cenário de job interview. Ele fala um pouco como é que vai ser essa simulação e ele faz uma pergunta, olha que legal. Can you tell me about your professional background and experiences in the field of the software development? Então ele já sabe que eu sou desse campo e ele me manda essa pergunta. A parte mais legal de todas é que ele manda um áudio. Let's dive into our first scenario, the job interview simulation. For this simulation, I'll ask you a series of questions that are commonly posed during... Correto?
O que eu poderia fazer? Eu poderia responder isso daqui em texto, correto? E ter uma conversa treinando o meu writing. Mas eu quero responder em áudio porque eu acho que é isso que realmente vai agregar valor. Então, se eu abrir o meu Telegram aqui e mandar um áudio... Yes, I am a no-code developer and I am creating new microservices. Beleza, mandei um áudio. Ele vai receber esse áudio e ele vai fazer a primeira ação. Ele vai gerar uma transcription, ele vai transcrever esse áudio para mim. E olha que legal, ele não entendeu muito bem a minha pronúncia. Isso já é um sinal de que eu tenho que melhorar nesse ponto. Então, yes, I am a no-code developer and I am creating a new microservice, né? E ele me traz uma resposta como se ele tivesse continuando a nossa entrevista. Legal, beleza, ele reage ao que eu falei e ele traz uma segunda pergunta. Could you describe some of the key strengths that you bring to your software development role? E traz um áudio, perfeito? E aí a gente continua esse cenário. With the rise of... Basicamente, esse tipo de experiência que eu queria oferecer para o meu usuário. E aqui ele pode explorar vários cenários, é uma experiência muito legal. Mas para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou encerrar mostrando como que eu fiz isso lá no OpenAI e como que eu conectei tudo isso no meu N8N, perfeito? Todo aquele fluxo que vocês viram da inteligência artificial tentando conduzir a conversa, explorando cenários, tudo aquilo é feito através de um prompt. Ou seja, eu passei instruções para o meu assistente, que vocês podem ver aqui, inclusive copiar se vocês quiserem, onde eu falo, cara, você é um professor de inglês focado na tecnologia, você vai conduzir cenários ensinando o seu usuário a aprender o que ele deve falar no dia a dia, você deve conduzir dessa forma, nunca fuja do assunto. Então eu fui passando isso, eu fui fazendo mais engenharia de prompt, eu fui treinando, eu fui gastando tempo aqui, aperfeiçoando para ficar do jeito que eu queria. Uma vez que isso estava pronto para levar isso para o N8N. E aqui o que vocês estão vendo agora é toda a automação que conecta todos os pontos e, de fato, é um produto que o usuário interage ali no dia a dia dele. Então, olha como é simples. Essa simples automação aqui é um micro SaaS. E é muito rápido de fazer depois que você entende algumas coisas. E eu vou passar ponto a ponto aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o fluxo e como eu trouxe toda aquela ideia que eu tinha tido no começo para dentro dessa automação. Quando a gente começa a automação, a gente precisa de um trigger. O trigger, ele é um gatilho para que essa automação seja iniciada. E no nosso caso aqui, é uma mensagem no Telegram. Então, uma vez que eu recebo uma mensagem no Telegram, ele executa essa automação. E aí dentro disso, eu preciso fazer alguns tratamentos. Eu preciso ver se esse usuário já existe no meu banco de dados. Se ele não existe, eu preciso levar ele para o meu onboarding, para o Tally. Lembra de que eu tirei isso de dentro do bot porque simplificava a minha vida. Depois disso, eu preciso criar uma verificação para ver se ele já teve o trial dele expirado ou não. Se já foi expirado, eu mando um link para ele, uma mensagem falando, cara, o seu trial já se expirou e agora você precisa se tornar um cliente. Entra aqui no Stripe, faz a assinatura e você pode usar tranquilamente. Se não, quer dizer que o quê? Esse usuário já existe no meu banco de dados e ele ainda está com o free trial ou com o plano pago. E aí eu faço o meu fluxo de conversar com esse usuário. Para quem conhece um pouquinho dos assistants do OpenAI, você sabe que você precisa criar uma coisa chamada thread. A thread nada mais é do que um histórico entre a conversa do nosso usuário com o nosso bot, o nosso assistente, perfeito? Então a gente cria uma thread, a gente salva essa thread no nosso banco de dados. Só para citar como exemplo, aquela thread que eu estava conversando é essa daqui. Então é isso aqui que o OpenAI vai saber qual é o contexto daquelas mensagens e vai conseguir continuar uma conversa natural. E na parte de baixo aqui é onde eu trato o tipo de mensagem que esse usuário me mandou, se é um texto ou se é um áudio. Porque se for um áudio, eu preciso pegar esse áudio, extrair a transcrição e coletar o texto que o usuário falou. Com esse texto em mãos, eu consigo enviar para o meu assistente para que ele pense sobre o que o usuário acabou de falar com ele. Depois disso, com a resposta do meu assistente, eu consigo tanto enviar essa resposta como texto para o meu usuário, mas eu também consigo transformar isso em áudio, tudo utilizando os modelos do OpenAI. Perfeito? E basicamente aqui eu consegui cumprir a minha missão. Eu cumpri a missão de oferecer essa jornada para o meu usuário.
E finalmente nós chegamos ao final do nosso vídeo. Eu acho que eu apresentei tudo o que precisava para você ver como eu acabei criando o MicroSAD em 5 dias, mas que principalmente você entenda que você não precisa da tecnologia mais complexa, da ferramenta com a maior quantidade de features possível para você criar um produto, seja um MicroSAD, seja qualquer outro produto, e você levar ao mercado de uma maneira muito rápida para que você teste ele gastando pouco dinheiro e pouco tempo e veja se vale a pena mesmo levar essa ideia para frente. Então agora eu queria te agradecer por ter ficado nesse vídeo até o final e te fazer um convite para entrar na comunidade AI Builders. É uma comunidade gratuita onde existem centenas de pessoas que, assim como você, querem empreender utilizando inteligência artificial, utilizando no-code, utilizando automações. Além disso, queria pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com uma pessoa que possui esse interesse em comum. E fica ligado que nesse canal eu vou compartilhar conteúdo de como você desenvolve esse tipo de produto, tanto na parte de negócio quanto na parte técnica, tá? Então vai ter muito vídeo tutorial ensinando N8N para você aprender a criar suas próprias automações e os seus próprios produtos. Obrigado e até a próxima.